desde a escravidão forçada de outros mundos invocados, a até mesmo a crianças que são jogadas fora para morrer pois não servem aos propósitos dos seus invocadores. Existem personagens que até mesmo tentaram criar guerras e aniquilar milhares e milhares de pessoas para tentar ascender como um verdadeiro Lorde Demônio e ter seu festival da colheita. Afinal, poder é tudo o que importa nesse mundo e as pessoas não ligam para os fracos. Além disso, os personagens que nós tanto amamos podem ter lados um pouco desconhecidos para grande parte do público. E como eu sou um amante de Tensei Chitara Slime e gosto muito do anime, eu me comprometo a trazer os melhores vídeos que eu posso fazer para vocês. Então já se inscreve aí e começa a acompanhar o conteúdo que eu prometo que você não vai se arrepender, rapaziada. Se você gosta de anime, você tá no lugar certo. Em primeiro lugar, como sabemos, existem várias pessoas que foram invocadas de outros mundos para o mundo de Tensura, com mais de 20 personagens inclusive, muita gente mesmo, e eu falo sobre todos eles neste vídeo aqui. Porém, é um tabu, é considerado proibido fazer isso. Em muitos lugares do mundo, vários países, a maior parte deles é banido. Tem leis, as pessoas perseguem aqueles que tentam invocar pessoas de outro mundo. Além disso, essa invocação é uma arte secreta que não é todos que podem conseguir. Apenas os mais poderosos conseguem ter acesso a como fazer esse ritual. Mas claro, mesmo sendo proibido, muita gente faz isso por debaixo dos panos. Afinal, o mundo é corrupto e injusto. Em segundo lugar, muitas vezes as pessoas que são invocadas de outro mundo são crianças. Acontece bastante de, ao fazer uma invocação, você acabar invocando uma criança. E assim, ela é separada de sua família, amigos, de sua casa e mandada para um local desconhecido do nada. E quando uma criança é invocada, as nações quase sempre abandonam elas depois de um tempinho, deixando elas à deriva de um futuro incerto. E isso é porque, como nós já sabemos, crianças invocadas nunca vivem muito, elas têm um curto tempo de vida. Como elas não são capazes de aguentar o tremendo poder que suas almas conseguiram ao transmigrar de mundo, muitas vezes elas implodem e morrem, onde as crianças do Rimuru foram salvas por ele porque ele aprendeu como fazer isso. Mas pensem que antes delas, todas as outras morreram, e não foram poucas. Em terceiro lugar, quando uma invocação acontece, diferente de como nós vimos no anime com o Rimuru morrendo e tendo sua alma reencarnada, ou com Hinata que só apareceu em outro mundo do nada, as invocações são realmente diferentes. Durante o processo de invocação, o seu corpo original é desmantelado, desconstruído, desintegrado, para que então ele seja reconstruído no outro mundo, junto com, é claro, coisas novas, habilidades mágicas, habilidades únicas e essas paradas. E esse é um processo bem único e diferente dos outros, porque no caso da reencarnação é apenas a alma que passa, no caso da transmigração só aparece no outro mundo, mas a invocação você é desfeito e refeito. E justamente por causa disso é muito perigoso. Invocações incompletas têm um grande risco para a pessoa invocada, principalmente para pessoas mais novas que 10 anos de idade. Se a pessoa for muito nova, a chance de dar ainda mais errado é maior ainda. Então, de fato, ser invocado para outro mundo é como jogar uma roleta russa. Em quarto lugar, e a pior parte após tudo que eu já falei sobre invocação, é que a maior parte das pessoas invocadas, com exceção de crianças, serão submetidas a uma maldição de escravidão imediatamente. Antes mesmo que elas entendam o que está acontecendo, que elas estão em outro mundo ou consigam sequer ver ao seu redor, elas já são amaldiçoadas para obedecerem os seus mestres. E alguns exemplos disso são os 3 caras de Farmos que atacaram Tempest, todos eles outros mundos invocados que foram amaldiçoados por Hazen para eles o obedecer incondicionalmente. Eles são submissos porque não podem ir contra ele. Onde por outro lado as crianças meio que são isentas disso, já que por causa da sua baixa expectativa de vida, elas são abandonadas antes que isso seja feito. Em quinto lugar, o maior exemplo de como outros mundos são usados é o Raizen, o chefe feiticeiro do reino de Farmos. Durante séculos, ele é o chefe feiticeiro de Farmos, e durante todo esse tempo, ele esteve invocando outros mundos para os usar como peões ou até mesmo como ferramentas. Não foram apenas aqueles 3, eles foram os últimos que nós vimos. Houveram antes, um exemplo é o Folgen. O Folgen é um outro mundo invocado por ele. Então esse cara já invocou muita gente, rapaziada, não foi pouca não. Em sexto lugar, por outro lado, reencarnações nem sempre são muito boas também. Assim como nas
invocações, uma reencarnação também existe um certo perigo ao ser feito. Não é tão tranquilo como nós vemos com o Rimuru, por exemplo. Ele, no caso, foi uma exceção sortuda. Durante uma reencarnação, as almas podem sofrer ferimentos, serem exploradas e até mesmo destruídas, dependendo do caso. Além disso, o local onde você é reencarnado também conta muito, porque se for um lugar muito perigoso, a chance de você ir de vala logo de início é muito grande. Mas isso também tem mais a ver com pessoas que se reencarnam do que pessoas reencarnadas de outro mundo. Por exemplo, pessoas como Gadra e Raisin, que se reencarnam nos corpos de outras pessoas para continuarem vivendo, são mais propensos a esses perigos, enquanto pessoas de outro mundo, que raramente são reencarnadas, não correm tanto esse risco, mas ainda correm um pouco. Em sétimo lugar, embora ainda não tenha sido introduzido no anime, nesse mundo existem magias de destruição em massa incrivelmente poderosas, sendo os mais famosos os feitiços nucleares que as primordiais usam. Mas outros feitiços, como o Raio da Morte e semelhantes, foram feitos para atacar diretamente o âmago do seu oponente, com o intuito de causar o máximo de estrago possível na alma dele. Por isso que poucos sobrevivem a esse tipo de ataque, mas aqueles que sobrevivem sempre serão sequelados, nunca normais, sempre serão mutados ou terão consequências terríveis. Agora, em oitavo lugar, uma coisa que não é incomum, mas também não é comum, é que existem rituais humanos. Alguns rituais mágicos, como o nascimento do homem morto ou a invocação de demônios, são necessários sacrifícios humanos para serem feitos. E quanto mais poderoso ou maior for a escala do ritual, mais sacrifícios serão necessários. Um exemplo é que para invocar um primordial, milhares de corpos teriam que ser usados para isso. O Rimuru mesmo usou todos os 20.000 corpos de soldados de Famos para dar um corpo para o diabo. É por isso que, inclusive, sempre que um primordial é invocado, é sempre durante uma tragédia ou uma guerra, porque é necessário aquele tanto de mortes para isso acontecer. Em nono lugar, como sabemos, para evoluir para um verdadeiro Lorde Demônio poderoso, o usuário precisa passar pelo Festival da Colheita, que para ser iniciado requer pelo menos 10.000 almas. Obviamente, dá sim para se tornar um verdadeiro Lorde Demônio de outra forma, por exemplo, a Ruminas se tornou uma sem passar pelo Festival da Colheita, mas para ser um dos mais poderosos, como Gi, Milin e Rimuru, é necessário sim o Festival da Colheita, porque as almas, a energia delas, se transforma em um enorme poder para o usuário. Em décimo lugar, Xion é uma excelente torturadora, embora não seja uma especialista como o Souei. Quando Rimuru proibiu que ela usasse dor nos prisioneiros, ou seja, machucasse eles ativamente para os fazer sofrer, ela seguiu outro caminho, pior ainda. Xion usou sua habilidade Masterchef com o poder resultado desejado para mudar a própria lei do mundo, de forma que, enquanto ela cortava eles, removia sua carne e desmontava seus corpos, eles não sentiram um pingo de dor, apenas um medo avassalador do que estava acontecendo, afinal eles presenciaram seus corpos sendo partidos. Em 11º lugar, e a pior parte da tortura de Xion com Masterchef é a repetição. Ela não apenas cortava seus corpos e desmantelava sua carne, com eles acordados e assistindo tudo isso, mas ela então os curava e repetia o processo, os curava novamente e repetia o processo, aprendendo a maneira mais eficiente de fazer isso, usando eles como experimentos, com eles acordados e assistindo tudo. Dessa forma, vendo eles mesmos sendo cortados como se fossem bonecos repetidas vezes, o terror mental deles os deixou quase loucos, traumatizados para o resto de suas vidas. Em 12º lugar, Clayman era um homem cruel, um verdadeiro vilão. Por sua falta de poder, mas por ter uma grande ambição de ascender a posições mais altas, Clayman planejava cometer um genocídio para conseguir um Festival da Colheita para si mesmo, mas nunca causado por ele, afinal ele não tinha poder o suficiente para isso. Então, por detrás dos panos, ele mexeu os pauzinhos para tentar causar essas mortes, essas guerras. Isso
Suas tentativas de criar milhares de mortes para ascender foram várias, não apenas uma, mas todas elas foram frustradas pelo Rimuru, que não deixou que isso acontecesse. Em 13º lugar, Clayman amaldiçoou a maior parte dos seus servos com a mesma maldição da marionete que ele colocou em Miyuhan, ou seja, nenhum subordinado dele poderia o desobedecer ativamente. Eles não podiam ir contra ele e a qualquer momento ele poderia destruir simplesmente seus corações, já que ele observava suas vidas. Os corações deles estavam com ele, eles eram literalmente marionetes nesse ponto. Isso é o quão longe Clayman ia em sua busca pelo poder. Em 14º lugar, e quando Rimuru derrotou Clayman, ele aniquilou a alma do Clayman. Clayman, como um morto-vivo, poderia reviver contanto que sua alma vivesse, podendo usar outro corpo para atingir a ressurreição. Porém, Rimuru sabia disso e devorou a alma do Clayman, a transformando em magículas e energia de propósito para si mesmo, para apagar a existência dele. Agora Clayman, não importa quanto tempo passe, não pode voltar para o ciclo da vida e morte, porque a sua alma foi desintegrada. Não é um caso onde uma pessoa morre, então sua alma é limpa e ela reencarna como um bebê. Não, Clayman se foi para sempre. A existência dele deixou de existir. Isso foi como que o Rimuru aniquilou ele. Em 15º lugar, na época em que os orcs faziam sua marcha sob o Orc Disaster para conquistar a Floresta de Jura, eles não apenas consumiam todos os oponentes e seres que eles encontravam pelo caminho, como eles também comiam sua própria raça. Eles estavam tão sintonizados e influenciados pela habilidade gula do Orc Disaster, já que eram seus subordinados diretamente abaixo dele, eles perderam sua racionalidade e viviam apenas para marchar e consumir. Agora, em 16º lugar, e uma coisa muito comum é que nobres, reis e figuras poderosas nesse mundo vejam aventureiros como peões. Aventureiros por normalmente não serem leais a nenhum país e serem neutros porque a guilda é neutra, assim eles podem buscar os melhores trabalhos para eles mesmos, são frequentemente não bem vistos pelos nobres ou pelos poderosos. Assim, é muito comum ver figuras importantes tratando aventureiros como peças, ferramentas descartáveis, e então os dispensando no final, só que essa dispensa é para o sono eterno. É que vocês me entendem. Em 17º lugar, o clero dos 7 dias, em sua totalidade, eram pessoas não religiosas que não tinham fé alguma e verdadeira em Luminos e usavam Rubérios apenas como forma de ter poder nesse mundo, para seus próprios propósitos. Dessa forma, eles usaram seus poderes e posições para tirar vantagem daqueles abaixo deles na hierarquia, assim como eles também apagavam muitos seguidores em potencial da Ruminas. Eles queriam evitar que novos destaques aparecessem. Então, sempre que um indivíduo como a Hinata ou o Adalman, que são talentosos e destacados, fiéis a Luminos, apareciam, eles tentavam os apagar. Tanto que é por isso que eles tentaram acabar com a Hinata. Não é que eles não gostam dela, é que ela é mais uma daqueles que eles precisavam tirar, cortar pela raiz para evitar que eles perdessem suas posições. A Hinata não é especial, ela apenas foi mais uma no meio de uma história de milhares de corpos que eles fizeram. E em 18º lugar, outro ponto é que os moradores de Tempest parecem morrer de medo da comida da Xion, tendo sido traumatizados por ela fortemente. Mas não apenas eles, todos os personagens de Tensura têm medo de alguma coisa, e isso é muito interessante. E neste vídeo você pode conferir todos os medos, os maiores medos de todos os personagens relevantes pelo menos. Então assiste aí que ficou bem legal. Agora eu fui.